Mais uns instantes. Muito bem. Bom dia a todos. Nós começamos assim o nosso segundo encontro do projeto Observatório de Processo Apresenta Histórias Inspiradoras. Na manhã de hoje, com Juliana Cordeiro de Faria, professora na Universidade Federal de Minas Gerais, advogada. Juliana, como eu te falei, é um encontro informal. Eu vou deixar para a nossa apresentação um pouco mais formal daqui a pouco, mas antes mesmo que isso seja feito, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Vou informar aos convidados, né, aos presentes que nos acompanham online, que esse nosso encontro está sendo gravado e que será disponibilizado adiante. Então, se eventualmente alguém se opuser à gravação, a gente precisa fazer esse comunicado. Bom, saudando a todos, então, mais uma orientação que eu devo passar é que todos os presentes poderão interagir com a nossa convidada e o mecanismo será pelo chat. Então, se você tem perguntas, tem curiosidades, tem dúvidas que você queira que sejam encaminhadas à professora Juliana, por favor, fiquem à vontade, mande pelo chat. Os nossos orientandos do Observatório de Processo estão me auxiliando aqui durante esse encontro. A Josilene fará a coleta, né, dessas perguntas, de todos os comentários de vocês, e, na medida do possível, a gente encaminhará para a Juliana para a nossa conversa, para fomentar a nossa conversa aqui ao vivo. Também daqui cerca de meia hora a gente disponibiliza a lista de presença. Também solicitaria a todos vocês que preenchessem para que nós saibamos de onde vêm essas pessoas, quem são os interessados. Claro, além dos nossos alunos da Universidade Federal de Ouro Preto, nós temos a participação de muitas pessoas de fora da universidade, fora até mesmo do estado. Então, sejam todos muito bem-vindos. Uma breve explanação do projeto, né? No primeiro encontro eu falei, acho que é conveniente também a gente dizer que esse projeto tem por objetivo manter o foco, manter o envolvimento e a inspiração de todos, né? A gente vem acompanhando desde o início dessa crise sanitária sem precedentes a proliferação de inúmeras atividades em ambiente online, né? De todos os conteúdos, de todos os formatos, em variadas plataformas, muitas delas de excelente qualidade, mas num determinado momento a gente se pega pensando, poxa, seria muito legal e muito importante conhecer um pouco mais dessas pessoas que tanto nos inspiram, né? E por isso eu tive a ideia, Juliana, de organizar um projeto vinculado ao nosso grupo de pesquisa para conhecermos um pouco mais dessas pessoas, né, do profissional, do acadêmico, que tanto nos inspiram. E você, Juliana, não poderia estar logo nessa primeira série, porque, como sou eu o idealizador do projeto, eu preciso confessar que tenho uma admiração enorme por você. Essa história é longa, ela já vem lá de talvez 2002, 2003. Depois eu conto um pouquinho mais sobre isso. Mas com bastante emoção eu te digo que você é muito bem-vinda, muito bom tê-la aqui conosco, uma querida. Por favor, sinta-se virtualmente abraçada por mim e por todos nós da Universidade Federal de Ouro Preto. As portas estarão sempre abertas para você. Antes de te passar a palavra, eu vou fazer aquela apresentação formal. A professora Juliana Cordeiro de Faria é professora associada na Faculdade de Direito da UFMG, é diretora científica do Instituto de Direito Processual, o IDEPRO, é diretora regional no estado de Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, é membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, conselheira da Camargo, chefe do Departamento de Direito Processual Civil e Comercial da Faculdade de Direito da UFMG, advogada. Juliana, eu acho que a gente poderia resumir, se você me permite, de duas maneiras. Eu acho que eu vejo em você uma dessas experiências inspiradoras, porque além de uma professora espetacular, com certeza é o norte que eu mirei em toda a minha trajetória, inclusive no estilo, né, de sala de aula,
focado, concentrado, muito densa na fala, no sentido de é muito rápida, mas você vê o raciocínio todo passando, é muito conteúdo, não tem perdas de tempo, né? Um exemplo de profissional, né? Uma advogada nacionalmente conhecida. Portanto, seja muito bem-vinda. Eu já vou te dar a palavra para uma primeira saudação. Bom dia a todos. Eu queria dizer, Leonardo, que para mim é uma grande alegria estar aqui nesse ambiente virtual, nessa novidade de espaço, né? Gostaria muito de poder estar aí presente com o abraço presencial, mas são tempos aí transitórios pelos quais a gente tem que passar, estamos passando, né? E o importante é que a gente possa ter aí esse contato. E eu queria primeiramente parabenizar pelo projeto, né? Pela ideia de fazer esse projeto de histórias inspiradoras. Não sei se eu deveria estar nele, né? Eu acho que eu aqui estou por um carinho, por uma deferência de uma pessoa muito querida, né? Que a gente tem uma história de longo tempo, então acho que a escolha eu tenho ela muito mais pela sua amizade do que propriamente por tudo isso, né? Assim, espero poder colaborar um pouquinho com cada um de vocês, cada um dos participantes, dividindo a minha trajetória, dividindo as minhas experiências, né, as dificuldades, as vitórias, os fracassos, e eu acho que isso faz parte da vida de cada um de nós, né, e é isso que nos forma. Então, eu espero aí que a gente possa ter um encontro em que eu vou mais me inspirar, né, do que inspirar. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito rico hoje, Juliana. Eu gostaria de te propor, Juliana, uma conversa em 3 momentos. Né? No primeiro momento, a gente poderia conversar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, né? Como que foi o caminho percorrido para a chegada até aqui, né? Ser professora da mais tradicional instituição de ensino das Gerais, e certamente uma das mais importantes do país. Foi algo deliberado ou foi algo acidental? Você sempre quis ser professora e como que foi esse processo de formação, especialmente durante a graduação, né? Se você participou desses projetos de iniciação científica, monitoria, enfim, a gente queria saber um pouquinho como que foi essa trajetória. Bom, Leonardo, eu acho que esse é um momento muito, muito importante, que nesse tempo a gente pode parar e fazer uma reflexão sobre a vida da gente, voltar um pouco para trás, né, no tempo, ver como nós chegamos até aqui. Né? Eu costumo dizer, para quem foi meu aluno, né, eu sou uma história daqueles que, adolescente, né, não sabia muito bem que curso fazer. Né? Então, eu posso dizer que a escolha do direito foi uma escolha totalmente acidental. Né? Na minha família, eu não tenho ninguém da área do direito, não tinha ninguém em quem me inspirar na escolha da profissão do direito, então eu parei no direito por acidente, de uma forma acidental. Nos primeiros tempos de faculdade, eu confesso a vocês que eu vivi uma crise, né, com o curso. Será que eu escolhi o curso certo? Será que eu não escolhi? Acho que todos nós, um momento da vida, nós passamos por essas crises, elas são saudáveis, são crises muito saudáveis, porque nos fazem crescer e nos fazem tomar decisões e escolher caminhos. Então, no princípio, eu tinha essa dúvida, até que eu me deparei com um professor inspirador, que era o professor, no terceiro período, o professor Jair Leonardo Lopes, que era professor de Direito Penal. Isso. Então, a minha primeira paixão
eu me apaixonei pelo direito penal, né? As pessoas brincam muito que a gente se apaixona pelo direito penal, né? Mas a gente se casa com o direito civil, né? Então, eu sou uma dessas histórias. Eu me apaixonei pelo direito penal, fiz toda a minha trajetória na faculdade com direito penal. As pessoas juravam que eu seria, no futuro, uma penalista, né? Porque foi essa a minha trajetória na graduação, mas durante a graduação eu também nunca deixei de experimentar outras oportunidades, outras áreas, porque eu acho que o período na universidade é um período que a gente tem que aproveitar muito a experimentação, a gente tem que viver intensamente, né, o máximo das oportunidades que a universidade nos dá. E quem tem o privilégio de estar numa universidade federal tem um espaço para poder fazer isso muito grande. As oportunidades são muitas dentro da universidade, de uma universidade federal. Então, eu aproveitei ao máximo o meu tempo na faculdade. Então, eu fui monitora, eu fiz iniciação científica, eu fiz a divisão de assistência judiciária, então eu fui estagiária na divisão de assistência judiciária. Então, tudo que a universidade pôde me oferecer, eu experimentei, né? Até o momento em que eu me formei, e eu sempre gostei de estudar. Esse é um ponto, porque na minha criação, meus pais sempre disseram que educação é tudo. Então, eles sempre privilegiaram a educação, e eu acredito na educação como uma ferramenta de transformação verdadeiramente. Então, eu sempre gostei de estudar, e quando eu cheguei naquele momento do final do curso, o que fazer, para onde ir, né? E agora, o que me espera pós-faculdade, eu já tinha uma alma da docência. Essa, para mim, era algo que eu tinha como um sonho verdadeiro. O direito, não, mas a docência, sim. Porque, desde sempre, eu lecionei. Eu fui professora de inglês. Eu, na minha época, quando eu era criança, né, vamos assim dizer, eu brincava, era de escolinha, eu ia para um sítio, não tinha ali escolas do jeito que a gente tem hoje em dia, então eu levava caderno, comprava caderno, quadro, ia brincar para ensinar as crianças que moravam ali naquela região. Então eu falo que eu tenho uma alma do magistério dentro de mim desde sempre. E aí eu juntei, né? Eu comecei a gostar demais do direito. No meio do caminho, eu tive outro professor muito inspirador, que foi o professor Humberto Teodoro Júnior. Eu tive o privilégio também de ser aluna dele e vir a trabalhar com ele no escritório, né? Então, são dois professores inspiradores na minha graduação, o professor Jair e o professor Humberto, que me inspiraram mesmo. E depois eu tive um terceiro professor também, igualmente inspirador, que eu tive o privilégio de ser orientanda dele, que foi o professor João Batista Vilela, na área de Direito Civil. Então, com essas histórias inspiradoras, eu não poderia não me apaixonar pelo direito, e com a minha alma, que eu já tinha do magistério, eu escolhi trilhar esse caminho. Então, eu me formei, logo que eu me formei, eu já fiz o concurso para o mestrado, né? Na sequência, eu já fiz o doutorado, e não me afastei mais da universidade. Eu entrei na universidade em 1990 e lá estou até hoje. Puxa vida, realmente. Agora, eu imagino que nesse período de graduação, principalmente, quando a gente busca por essas oportunidades, por diversificar as oportunidades, você deve ter encontrado alguma dificuldade. Como é que foi isso, no sentido de havia editais para iniciação científica com bolsa? Porque a gente passou por um período pródigo, né? Especialmente durante os governos Lula, né? Lula, Dilma. Mas recentemente a gente vem vendo uma deterioração, especialmente de alguns recursos dessa natureza. E comparativamente, durante a minha graduação, eu me lembro que havia alguns projetos, alguns
editais publicados periodicamente, mas não era raríssimo você conseguir uma vaga para trabalhar com um professor. Enfim, quando tinha, era uma coisa assim, o professor te convidava e você se sentia assim, mais privilegiado ser da faculdade. Como é que foi isso na graduação, essas oportunidades? O Leonardo, eu acho assim, na minha época, né, de estudante de graduação, nós não tínhamos muitas bolsas, não tínhamos tantos projetos como existem nos dias de hoje. Se hoje as pessoas acham que está havendo uma contração, né, uma retração, melhor dizendo, dessas políticas de bolsas, na minha época a gente tinha muito pouca bolsa. Então, eu no meu curso, durante o meu curso, os editais que vinham, a grande maioria era edital sem bolsa. Uhum. Então, eram poucas vagas, os editais eram sem bolsa, e na época, para a gente conseguir fazer tudo, era uma época que eu dava aula de inglês. Então, eu procurei conciliar um pouco as coisas, né? Então, eu dei aula de inglês durante boa parte da minha graduação, que era onde eu tinha renda, eu ia comprar meus livros, ia fazer as minhas coisas, né? Até que quando eu fui para o 7º período, eu comecei a estagiar com o professor Humberto. Né? Até na divisão da assistência judiciária era sem bolsa, toda a minha trajetória na graduação que eu tive, eu não tive bolsa. Né? Então, as minhas oportunidades foram sem bolsa. Então, assim, era um tempo mais escasso até do que esse que está sendo vivido hoje em dia. Hoje eu acho que de uma certa... comparativamente ao meu tempo, né, a gente vive um tempo de abundância, se você for comparar, né? Então, eu acho que é importante o investimento, mas eu acho que quando a gente quer, a gente se esforça, a gente corre atrás e vamos que vamos. E você tocou num ponto interessante. Você falou que fez o estágio na DAJ. Para quem é de Ouro Preto, nós temos o Núcleo de Assistência Jurídica de Ouro Preto, que não se resumiria exatamente à assistência judiciária, né, de demandar no fórum, mas é um programa de extensão mais amplo, que tem outras vertentes. Mas como é que funcionava a DAJ naquele tempo e talvez até numa forma mais, numa visão para além da faculdade, né? Eu sou do tempo, Juliana, você sabe disso, que o estagiário ia ao fórum todos os dias, preocupado com aquela pauta de 15, 20 processos e precisava tirar cópia, né? Precisava fazer carga dos autos, levar no xerox, etc. Mas eu sei que eu já peguei uma época boa, porque a gente já começou a ter aqueles equipamentos de digitalização, scanner, já teve o Siscom, né? Boa parte das guias de custas que você tinha que pagar para fazer o preparo num recurso de apelação, por exemplo, bastava que você solicitasse na central, eles emitiam aquele papel. No passado a coisa foi mais complicada, eu sei, né? Com máquina de datilografar, etc. Eu sei que você não pegou isso, mas eu quero saber como que foi essa questão do estágio, as oportunidades, a gente tinha essas oportunidades, e como você anunciou, como é que foi esse estágio, como é que foi esse primeiro contato com o professor Humberto Teodoro Júnior, como é que foi essa oportunidade? Ô Leonardo, eu acho que aí só tem, eu vou fazer uma pequena retificação, que você disse que eu ainda não peguei o momento da máquina de escrever, né? Na verdade, eu peguei o momento da máquina de escrever sem o corretivo. A gente fazia a petição, ela era datilografada, a cópia não tinha xerox com tanta facilidade, era com papel carbono, então a gente batia a petição na máquina com um papel carbono que ia fazendo a cópia imediato. E se você errasse na máquina, né, tinha
o lápis, né, corretor, você tinha que ir com muito cuidado, que se a gente fosse com muita força, furava o papel e começar tudo de novo. Então, eu sou desse tempo, eu comecei meu estágio dessa maneira. Depois, eu não me esqueço quando o professor Humberto comprou e adquiriu uma máquina Olivetti elétrica com uma esfera... era um corretor, que aquela máquina virou o centro da atenção do escritório, porque você digitava e não tinha mais o risco de furar. Né? Então, assim, eu vejo que a gente evoluiu bastante em termos de infraestrutura. Quando eu comecei meu estágio na divisão de assistência judiciária, você não tinha, hoje, a estruturação que a gente encontra na universidade, na UFMG. Né? Eu acho que ainda falta muito, tem muito por fazer, mas se a gente compara com o que era antes, né, aquilo ali é feito de pessoas. Né? Então, o que alimenta e mantém viva toda essa estrutura, e as universidades são o que são, muito pelas pessoas, as pessoas que dão aquele gás, dão parte de si para a universidade, para toda essa estrutura, e eu acho que a divisão de assistência judiciária hoje é a colaboração do esforço, do sonho, da dedicação, do ideal de cada uma das pessoas que por ali passou. Então, eu acho que nós precisamos ainda fazer muito, tem essas gerações, as novas gerações chegando, né? E eu acho muito importante eles saberem da onde nós saímos e onde nós estamos, porque quando a gente tem uma visão crítica do que é hoje, né, às vezes a gente não conhece como foi no passado, e o quanto esforço foi feito para a gente chegar aonde nós estamos hoje. Então, a gente conhecendo esse tempo, nos faz focar em pensar em continuar evoluindo, e não estagnar, às vezes, como eu vejo que a gente está vivendo um tempo um pouco delicado, né, que a gente está nessa angústia e que a gente só faz, às vezes, ver o lado negativo de tudo. Né? Então, existem muitas deficiências, existem muitas coisas por fazer, né? E eu espero, sinceramente, que essa nova geração, e é por isso que a gente fica muito feliz, né, de ver pessoas como você inspirando aí a tantos outros, né, criando um círculo virtuoso de pessoas, porque a gente tem que... focar o direito, para mim, ele tem que ter o foco nas pessoas. A partir do momento que nós temos pessoas melhores, você pode saber que todo o resto vem e a gente consegue os caminhos, as conquistas que sejam o ideal para a gente melhorar a cada dia, né? Então, assim, eu já peguei esse tempo difícil. E, Juliana, mudando um pouco o assunto, né, da formação acadêmica para a advocacia, como é que foi essa coisa de começar um projeto novo? Você conta que teve esse contato com o professor Humberto Eudoro Júnior e viu uma advocacia ser totalmente revolucionada, né, nos últimos 20 anos. E agora parece que a gente está experimentando uma nova... A gente está literalmente diante de uma virada tecnológica em todos os sentidos e também na advocacia, né? O que você viu dessa advocacia nessas 2 décadas, particularmente nessas 2 décadas, e o que você projeta de desafios para o futuro, né? Boa parte das pessoas que estão nos acompanhando agora são jovens, né, que estão... ou estão no meio do curso, ou estão para concluir o curso. O que você diria para eles, assim, de desafios que a gente tem por vir? Eu penso muito no que o professor Humberto me disse logo que eu estava formando na minha angústia, né? Eu fazia estágio com ele,
e eu estava naquela angústia de saber o que fazer, né? E aí eu disse ao professor Humberto, falei assim, nossa, professor Humberto, o que fazer agora? E ele disse uma fala, né, que eu nunca mais me esqueci. Ele virou e falou assim, eu até hoje não sei, porque o grande segredo da vida é a gente ter a humildade de saber que nós nunca vamos ter o domínio de tudo, nunca vamos controlar tudo, e a gente tem que, no presente, fazer o nosso melhor. E se no presente eu estou fazendo o meu melhor, pode ter certeza que os frutos virão com o tempo. Então, quando eu entrei no curso de Direito, como eu já disse, né, eu entrei acidentalmente, não tinha ninguém na família, essa questão, né, que aqui no Brasil as pessoas brincam um pouquinho do QI, quem indica, não tive isso durante toda a minha trajetória, e o que eu tive foi sonho, coragem e fé, né? Então, quando eu fui ser aluna do professor Humberto, né, teve um belo dia, eu estava no 6º período, eu dormindo e o semestre caminhando, eu assim, falo com ele, não falo com ele, vou até ele, não vou até ele, vivi o semestre inteiro, até que chegou no mês de novembro, eu não esqueço disso, novembro de 1991, eu cheguei até ele e falei, professor, eu teria muita vontade de trabalhar com o senhor. O senhor me daria uma oportunidade? E para o meu espanto, né, ele disse, em fevereiro eu vou começar um projeto novo lá no meu escritório. Então, você me procura em fevereiro de 1992. Mas esse projeto é por 3 meses. Então, ele vai durar 3 meses. Eu falei assim, nossa, estarei lá em fevereiro, claro. E ainda que seja pelo período de 3 meses. Eu queria a oportunidade do aprendizado. Mas essa espera deve ter sido das mais longas, né? Porque você ficou de novembro até fevereiro aguardando o início do projeto. Né? Na ansiedade, eu pensando assim, vai que ele muda de ideia quando eu chegar lá, ele mudou de ideia. Né? Então, eu vivi essa expectativa que é natural, né? De todo novo começo, da experiência. Então, quando eu cheguei em fevereiro, iniciei o estágio lá, era um estágio como pesquisadora. Então, eu fazia pesquisa, né, para os livros dele, e, na época, a geração que está aí atual, eu era da máquina de escrever, a gente não tinha facilidade das ferramentas de pesquisa de jurisprudência. Então, o que o professor Humberto fez, e ele tem até hoje, isso é uma relíquia lá no escritório, ele tem um arquivo de fichário de jurisprudência. Eu conheço esse fichário. Então, ele assinava os jornais, você fez estágio lá conosco, né, Léo? Conhece perfeitamente. A gente fazia aquele fichário, ele fazia aquele fichário, então eu fui lá para fichar, fazer esses fichários e fazer pesquisa para os livros dele, para tudo isso durante 3 meses. E procurei fazer nesses 3 meses, aproveitar ao máximo a experiência. E aí estou lá até hoje, já se vão 28 anos, né? Então, assim, foi muito bom. E aí, com relação à advocacia, né, como eu disse, quando eu entrei, logo no começo, eu pensei em fazer um concurso público, ser juíza. Então, eu cheguei dentro daquela ideia de ser juíza, e eu confesso que eu mudei a minha ideia depois que eu fui para a divisão de assistência judiciária, porque lá teve uma história de um senhor que me transformou. Né? Então, como a gente lida com pessoas menos favorecidas, que são ali nossos assistidos, né? Eu não esqueço que eu percebi que na advocacia a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E eu procurei dar o meu melhor ali, o grupo que estava junto para resolver o trabalho desse senhor,
e ele veio um belo dia, depois que tudo se resolveu, ele chegou lá na faculdade com um saco com um cacho de banana enorme, e ele veio, que ele tinha colhido, ele veio assim, eu vim trazer o meu agradecimento a vocês. Era gigante, o cacho era gigante, que ele tinha plantado no terreno dele. E aquilo ali me mexeu de uma forma tal que eu vi que a advocacia, ela foi eu acho que tem momentos na vida da gente que definem aquilo que a gente vai ser. Então, eu senti algo diferente, meu coração bateu de uma forma diversa, e aí eu escolhi ali, naquele momento, ser advogada, né? Então, eu amo o que eu faço, acho que a advocacia, ela passa por altos e baixos, mas eu sempre tive um guia, que aí é o guia de pessoas que nos inspiram. E eu acho que tem que ser nossos exemplos. E o professor Humberto, ele foi juiz, chegou a desembargador, veio para a advocacia, e ele dizia uma coisa muito importante, uma lição muito importante que eu não esqueço, e eu acordo e durmo com ela, né? O advogado é o primeiro juiz do caso. Então, acho que essa é uma lição que a gente tem que carregar. E aí o grande desafio da advocacia é você, muitas vezes, saber dizer não para o seu cliente. Então, é algo que eu vejo como um desafio para o futuro, porque durante muito tempo a advocacia conviveu com a ideia de que a gente tem que dar um jeitinho para tudo, a gente tem que atender o interesse do cliente, fazer aquilo que ele está desejando, e hoje eu vejo que as pessoas buscam a advocacia de uma forma diferente, elas estão buscando profissionais que falam a verdade, e não profissionais que vendem a ilusão ou falam aquilo que elas querem ouvir. Então, acho que esse é um desafio da advocacia do ponto de vista humano, de valores, de farol de conduta, de um resgate ético da nossa profissão, né? Que é uma profissão que está, infelizmente, ela é essencial à administração da justiça, a gente tem um poder de transformação positivo muito grande, mas a gente assiste, por outro lado, dentro da perspectiva da sociedade, uma desconfiança muito grande enorme, com a nossa profissão. Né? E eu acho que a gente precisa fazer esse resgate. O outro desafio que eu vejo, né, para nós que estamos aí, né, temos um tempo, e para quem está chegando, é o desafio... E aí eu acho que é um desafio também para nós, professores, né, de repensar o ensino do direito, né, porque o futuro, eu não sei se é o futuro ou o presente, melhor dizendo, eles já esperam profissionais diferentes daqueles que a gente está formando nas universidades, nas faculdades. Eu acho que o ensino do direito, ele ainda, ele parou, ele estacionou no tempo. E ele se desconectou daquilo que a sociedade espera de um profissional da área do direito. Então, eu acho que a gente precisa repensar com as novas tecnologias, que nós estamos sendo impulsionados aí para ela, né? E ainda a formação de profissionais com perfil um pouco diferente, que são profissionais capazes de ter uma postura proativa, preventiva do conflito, e não pessoas que geram e criam conflitos, né? Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso racional, né? Que é a de nos alimentar do conflito. Não, eu acho que a gente tem que virar um pouco essa página e começar a pensar o direito de uma forma mais preventiva, de uma forma em que a gente busque soluções mais conciliatórias, né? Tem aí todas as ferramentas disponibilizadas, um novo CPC, com mediação, conciliação, todos esses novos métodos que o advogado vai ter que aprender
a trabalhar e a conviver com eles, porque é o conjunto que vai desenhando novos mecanismos de resolução de conflitos. Então, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que nós somos, apesar de não parecer nos dias atuais, eu acho que nós somos privilegiados de estarmos vivendo um marco na mudança da nossa história e da nossa trajetória enquanto sociedade, né? E o direito vai ter que acompanhar isso, né? Juliana, interessante o seu comentário sobre esse comportamento ético, né, na advocacia, né, que se exige tanto do advogado, esse resgate. Eu me lembro claramente uma das falas mais marcantes, ainda no tempo da faculdade, o professor Fernando Jaime contando, sempre num tom muito descontraído, mas ele contando que o sujeito, quando acorda de manhã, ele não pensa, eu estou louco para arrumar um processo. Né? Ele quer arrumar uma solução para o problema que ele tem. Então, se ele procura o advogado ele teria que ter essa percepção de que as soluções para o cliente não partem necessariamente da via do processo jurisdicional. E é muito interessante que quando o vigente Código de Processo Civil estava para entrar em vigor, nós profissionais da área fomos muito demandados para dar cursos, palestras, aulas, enfim. Em alguns dos locais que eu fui, uma determinada comarca do interior, não vou comentar o nome, mas eu me lembro de falar da instauração de um modelo multiportas de acesso à justiça. E que, na minha opinião, a jurisdição estatal estaria se tornando a última rácio entre as vias possíveis de solução de conflitos. E dei como exemplo um movimento que não é novo, na verdade, né? Talvez desde 2007, quando a gente fala da possibilidade de divórcio, separação extrajudiciais, é um caminho de desjudicialização que já vinha acontecendo já há algum tempo. E muito advogado, muito profissional torce o nariz para isso, no sentido de que vislumbra nisso perdas nas suas contratações, nos seus honorários, enfim. Eu concordo contigo e por isso venho dar esse exemplo. Eu acho que a gente não deve trabalhar com essa lógica, né? A lógica é da solução. Se a solução vier da forma menos dispendiosa e mais breve possível, esse cliente ele não só será atendido, como ele vai voltar, como ele vai te indicar, como ele vai, enfim, ele vai ratificar a qualidade do seu serviço. Esse ponto foi muito importante que você tocou. Ainda sobre a advocacia, eu queria falar sobre um outro ponto de vista nessas transformações, Juliana. Eu sou de uma geração, eu formei no início dos 2000, eu formei no meio de 2004. E naquele ano aconteceu uma mudança constitucional muito importante, que foi a Emenda Constitucional 45, que instituiu um filtro no recurso extraordinário, e que vem de lá para cá, talvez essa tenha sido uma das mais marcantes, mas de lá para cá a gente vem verificando o que o professor Humberto Teodoro Júnior, numa outra analogia muito interessante, comenta, né, do movimento pendular do acesso à justiça. Né? A gente viu com a redemocratização uma abertura muito grande, né, como, por exemplo, a Lei 8069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, depois a Lei 9.099 com os juizados especiais, Código de Defesa do Consumidor, as demandas de massa, as demandas coletivas muito intensificadas. E você vê, já no início dos 2000 e ao longo das últimas 2 décadas, uma série de inserções de filtros para esse acesso à justiça, né? Mudando completamente não só a forma de funcionamento do Poder Judiciário, ainda a principal via, se não a principal, das mais utilizadas vias de acesso à justiça, e, consequentemente, alterando a forma como os demais profissionais do direito trabalham, como advogado, defensor público, promotor de justiça. Como é que você vê esse movimento pendular, para tomar emprestada a expressão do professor Humberto, né, de acesso à justiça? Que futuro a gente tem pela frente quando a gente fala, por exemplo, em precedentes, né?
A gente está virando, o nosso direito está se tornando um direito precedentalizado, né? Um direito das cortes, quer dizer, como compatibilizar uma sociedade viva e necessariamente mutável com uma situação de cristalização de entendimentos jurídicos, que de um lado é bom, porque você deixa de ter tratamentos diferenciados para situações semelhantes, mas de outro, você visualiza, pelo menos num vislumbre, um certo enrijecer do direito, talvez em descompasso com essa dinâmica social. Como é que você enxerga esses dois movimentos, né? De inserção de novos filtros para o acesso à justiça e essa questão, se eu posso dizer de uma forma até técnica, da precedentalização do direito? Eu acho que, no momento, as suas ponderações são muito relevantes, são temas profundos, né, bastante complexos, mas eu costumo dizer uma coisa, os movimentos pendulares, eles são uma característica da história da humanidade, né? Então, a gente sempre, o pêndulo sempre oscila entre extremos, e ele nunca consegue parar num ponto de equilíbrio. Então, a humanidade procura esse ponto de equilíbrio, assim como nós procuramos um ponto de equilíbrio nas nossas vidas. A gente está sempre na montanha-russa do pêndulo de um lado para o outro, e o grande desafio de cada um de nós é encontrar o nosso próprio ponto de equilíbrio, que é o que a gente diz a era de paz, né? Eu acho que no pós-88 foi muito importante toda a campanha pró-acesso à justiça, porque a gente veio de um tempo um pouco mais restrito dentro dessa perspectiva. A gente tem uma reabertura democrática, e aí, dentro dessa perspectiva, o estímulo ao acesso à justiça para que você tivesse a tutela dos seus direitos e garantias fundamentais, uma Constituição Federal com um rol de garantias bastante extenso, né, e que é o retrato da sociedade que se reabre e busca evitar que não se repita aqueles tempos. Então, foi muito importante, só que com essa cultura do acesso à justiça, o que veio foi um estímulo muito grande para a judicialização dos conflitos. Então, o acesso à justiça veio como um sinônimo quase de judicialização de conflito. Então, as pessoas associaram o acesso à justiça com uma judicialização. E aí nós colhemos os frutos dessa perspectiva do acesso judicializado do conflito, até porque nós não conhecíamos até então outras ferramentas, ou não pensávamos em outras ferramentas. O que nos restava era o judiciário como processo que é o seu método de trabalho. Então, a gente começou a viver a era dos conflitos, a era da judicialização, e veio acesso, né, e sem uma perspectiva de preparação, de infraestrutura, de pessoal, de tudo isso. Então, o que aconteceu? Colapso. Hoje a gente vive o colapso do sistema de justiça. Isso ninguém duvida. Um judiciário com mais de 80 milhões de processos ativos nos últimos números do CNJ, né? Humanamente impossível uma sociedade com tamanha litigiosidade, com tamanha... É uma era de conflito e de um acesso ilimitado à justiça. E eu acho que todo direito ele tem que ser pensado em aspectos ponderados, né? Eu acho que chegou o tempo que a gente fez o pêndulo do acesso. Foi. Né? O acesso como sinônimo de judicialização. A gente viu que isso não funciona tão bem. Então,
para corrigir isso, o que nós estamos fazendo? Buscando alternativas de acesso à resolução de conflitos. Né? Então, acesso à justiça não é acesso à justiça do judiciário, é acesso a ferramentas que vão solucionar o seu conflito, vão eliminar a violação ou ameaça a violação de direitos e garantias fundamentais, que não necessariamente passa pelo judiciário. Então, isso é uma mudança cultural que a gente iniciou em 2015, basicamente, que isso se tornou um pouco mais na ordem do dia com o novo CPC. Né? Embora a gente já tivesse a lei de arbitragem, já viesse toda uma cultura consolidada, mas a arbitragem é um nicho para a resolução de conflitos determinados, muito específicos, e que não tem essa amplitude. Então, eu acho que a gente está entendendo, olha, acesso à justiça como significado de judicialização não vai funcionar, temos que fazer um movimento de criação de uma nova cultura. Não vamos criar essa nova cultura se a gente não revisitar o ensino jurídico. Então, a gente precisa reformatar o ensino jurídico, precisamos repensar toda a estrutura dos cursos de direito para contemplar esses métodos dentro de uma diretriz metodológica mesmo, né? Porque senão a lei não cria realidade, não vai criar nunca. Né? Então, a gente viu esse um primeiro ponto. O segundo ponto, né, a gente passou a ter uma proliferação muito grande dos cursos de direito. Né? Então, houve um movimento do ensino, de incentivo do ensino, mas ele começou do ensino superior, né? E o ensino superior, a minha avaliação é de que, como o curso de Direito é um dos mais baratos em termos de investimento, de infraestrutura, etc. e tal, ele proliferou, até porque ele tem um espectro de oportunidades que as pessoas, eu lembro que um professor meu até brincava, né? Que no Direito o curso te dá tantas oportunidades que você pode até advogar. Ele brincava que quem deu para advogado era quem não foi para outra coisa. Porque o espectro é muito grande. Então, a gente teve essa proliferação, muitos profissionais sendo lançados no mercado. Então, hoje, até pouco tempo atrás, quando eu estava acompanhando, a gente tinha 1.100.000 advogados inscritos nos quadros da OAB, e se a gente pega os Estados Unidos, pega o Japão, é algo em torno de 250.000, 270.000. Então, a gente vê... né? Que tem um volume muito grande, e a gente tem uma cultura de formação de todos esses profissionais, que é o quê? Acesso à justiça igual judicialização, e judicialização significa adversarialidade, então é aquela conduta beligerante, adversarial. Então, a gente forma litigantes, aí a cultura do litígio, a gente acaba contribuindo para que isso se dê, e uma cultura e uma mentalidade, ou a ilusão de que o advogado, para ele sobreviver, porque nós precisamos sobreviver, né, ele precisa se alimentar de conflitos e do litígio. Então, essa, para mim, é uma visão muito limitada, como eu já disse, do profissional do direito. Eu acho que o profissional do direito do futuro, ele é um gestor de conflito. Ele vai gerir o conflito de uma forma a buscar, pelos vários caminhos combinados, a solução para aquela violação ou para aquilo. Então, a gente vai ter que repensar o acesso à justiça. Juliana, desculpa, nesse ponto, te interrompendo, porque esse ponto é realmente muito interessante, eu queria que você aprofundasse um pouquinho, por favor. Você não acha que, exatamente nesse caminho, a gente esbarraria num certo paradoxo, né? Antigamente se falava muito da necessidade do advogado se especializar numa determinada área. Aí ele aprofunda no direito civil, e aí no direito civil ele encontra o advogado do ramo imobiliário, né? O advogado das sucessões ou das famílias, né? Eu digo do direito das pessoas. E para gerir o conflito, né? Gerir essas possibilidades, o advogado, isso hoje já não mais demandaria do advogado uma visão mais ampla, né? Hoje em dia, o advogado, por exemplo, se aventura
a trabalhar para empresas, ele não pode descuidar do direito do trabalho, do direito tributário, não só do direito empresarial, né? E por que não do direito civil, né? Porque vai fazer um planejamento sucessório da sociedade que leve em conta os interesses do cônjuge, da prole, enfim. Quer dizer, isso incrementa o desafio, né? Eu acho que incrementa o desafio. Isso, para mim, me faz muito repensar essa visão dos cursos de direito, que muitas vezes eles querem criar percursos já formativos, né? Então, se eu tivesse lá atrás, no meu percurso formativo, escolhido o direito penal, que foi por quem eu me apaixonei no início, né? Às vezes eu não tivesse tido oportunidades de outros percursos que a faculdade me deu e que hoje me permitiu lá fazer uma escolha diferente, né? Eu acho que essa abertura inicial na nossa formação, ela é importante, você ter o contato com os vários ramos do direito e eu procurar aprender ao máximo dos vários ramos. Quando a gente caminha para uma especialização, a gente vai ter que aprender a trabalhar em equipe, né? Então, hoje, gestão de conflito, resolução, é interdisciplinar e transdisciplinar. Porque você não vai, na sociedade complexa como ela se tornou, muitas vezes não basta só o conhecimento jurídico, né, especializado em determinada área. Então, eu tenho que ter alguém com uma visão geral que vai ser capaz de acionar aqueles profissionais especializados, colocá-los trabalhando em equipe, e às vezes vai ter alguém da área de economia, alguém da área médica, alguém da área... Então, para você poder defender direitos, muitas vezes, você precisa dessa multiplicidade de conhecimentos, principalmente para direitos fundamentais, políticas públicas, né? A área de saúde, você começa a perceber que não basta só o conhecimento da regra do direito, você tem que ir além, pensar além, né? Colocar trabalhando em equipe uma multiplicidade de pessoas com múltiplos conhecimentos. Então, eu acho que isso é um desafio para nós do direito, né? Eu vejo o profissional altamente especializado, ele vai ser importante, né? Vai continuar sendo importante, mas ele sozinho, a ilusão dele ficar especializado em uma coisa e não conversar com outras áreas, eu acho que esse profissional não vai sobreviver no mundo que se desenha aí pela frente. E, Juliana, a advocacia, como você já vem dando vários exemplos ao longo da nossa conversa, ela vem mudando, né, ao longo dessas 2 últimas décadas. E agora, particularmente, a gente está vivendo um período extraordinariamente inusitado que está nos impondo adaptações e mudanças em todos os setores. A advocacia não vai ficar livre disso, né? Eu não gosto muito dessa expressão novo normal, embora todo mundo esteja usando, mas isso que nós estamos fazendo aqui já virou prática. Você estava me dizendo, antes de começarmos a nossa conversa, das reuniões, das aulas, das reuniões do escritório, pelo ambiente virtual. Isso é uma coisa que vai mudar com certeza e de uma certa maneira, vai otimizar o nosso tempo, vai baratear os nossos custos. Mas me preocupo, Juliana, e aí, de novo, com foco na advocacia e nessa influência que nós, advogados, gostamos de ver concretizada junto aos órgãos jurisdicionais, né? Você é uma advogada muito experiente, como eu anunciei no início da nossa conversa, respeitadíssima em todo o país. Mas para os jovens advogados, né? Para os meus alunos, eu digo que o advogado ele precisa não só estudar muito e ter muito boa técnica na escrita, mas ele precisa utilizar desses espaços de fala oral que ele possui, especialmente o despacho de memoriais, a sustentação oral pela tribuna, porque são, embora poucos, são os momentos em que mais ele percebe o poder de influência na formulação do pronunciamento judicial. Com base nisso, o que esse ambiente, né? O que essa advocacia nesse ambiente virtual nos espera? Porque a gente viu algumas iniciativas de tribunais dizendo que
dizendo não, vamos falar tecnicamente, né, publicando portarias orientando que a sustentação oral fosse gravada e que o arquivo fosse enviado para a Secretaria do Tribunal, que daria o encaminhamento necessário a desembargadores, etc. Enfim, fazer ser ouvido e e exercer esse potencial de influenciar na formação do pronunciamento judicial. A expressão talvez mais clara do contraditório. O que você enxerga para a próxima década, né? O que você vê da advocacia nessa próxima década, a contar deste ano em curso, né? Dentro dessas novidades, essas adaptações que a gente tem que fazer, esse ambiente virtual? É uma pergunta bastante difícil de responder, né? Eu quero inspiração, Juliana. Eu preciso dessa inspiração. Não, eu tô falando assim, eu gostaria demais de poder ter esse poder, né, de prever como nós estaremos daqui a 10 anos, mas eu vejo, e eu costumo falar que nós estamos vivendo tempos de transformação, né? Não digo que seja um novo normal, porque se a gente for observar esse experimento, né, que nós estamos... que nós somos lançados de um modo abrupto, de uma forma não planejada, né, que todo mundo teve que se adaptar, e a gente está aprendendo, né, juntos, estamos todos aprendendo juntos e compartilhando nossas angústias, nossas expectativas e tudo mais. Mas eu vejo assim, a tecnologia, ela vai impactar muito o modo pelo qual nós vivemos e nos relacionamos em sociedade. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? A tecnologia, ela veio para ficar, e aí o que a gente tem que fazer é tirar dela aquilo que de bom ela pode nos dar, né? Mas sem que ela seja um substituto para tudo, né? Então, em termos da ciência do direito, você pensar hoje em robôs advogados, em robôs juízes, né? É algo que me assusta. Eu confesso que eu fico bastante assustada quando eu ouço esse tipo de coisa. Principalmente os robôs que decidem, né? E aí você tocou na questão dos precedentes, né? E a questão dos precedentes, ela vai ser um espaço, principalmente os precedentes na litigiosidade repetitiva, que é essa litigiosidade de massa, né, que é um grande volume dos 80 milhões que estão no judiciário brasileiro, os robôs, os programas, os softwares de decisão, são softwares que você vai jogar palavras-chave desses precedentes, ele vai puxar aqueles processos que estavam suspensos e, num clique, vem a sentença para o seu caso. Então, isso me assusta, por um lado, mas, por outro lado, eu vejo que isso é algo que vai ser experimentado, a gente não vai ter muito como fugir disso, e eu acho que, nesse momento, o advogado vai voltar a ser, de novo, um fator diferencial nesses casos, porque vai ser a luta, vai ser a batalha, vai ser a exposição do que não está dando certo, do que... Então, a gente vai ter que ter uma proatividade maior para conseguir não deixar que esse novo normal seja, por um lado, uma forma de reduzir o espaço do contraditório, né, desse poder de influenciar, de que sua voz seja verdadeiramente ouvida. Acho que isso não pode nos ser retirado, porque isso é da sociedade como um todo, a voz não pode se calar. Então, esses sistemas, eles vão ter que ser construídos em conjunto. E aí, eu vejo muito algo que a gente podia mudar um pouco em termos de comportamento, que eu acho que quando a gente fala em conflito, o próprio nome dá ideia de pessoas em polos opostos, né? E dentro dessa dinâmica, historicamente, advogados e juízes sempre estiveram parecendo numa tensão em polos opostos.
como inimigos. E eu acho que a gente tem que mudar um pouco dessa postura, né, de olhar o outro como um adversário e um inimigo que eu tenho que combater a qualquer preço, né, e procurar mostrar aí pontos sensíveis que precisam ser melhorados, precisam ser adaptados, e eu não gosto desse sistema que não seja pensado de um modo colaborativo. Né? Então, eu acho que a advocacia tem que ter a sua voz, as universidades terão um papel assim, fundamental nisso, os observatórios, né? Porque você começa com o observatório, você vai monitorando a atividade, a qualidade da atividade do serviço público que é prestado, né? Porque é um serviço público. Você vai podendo colaborar na transformação, apresentando projetos, mandando colaborações. Eu acho que a gente tem que começar a ter um trabalho um pouco mais proativo, pegar um observatório, vamos observamos, o que não está funcionando? De que forma a gente pode colaborar para mudar? Não só criticar, mas trazer propostas que sejam propostas de mudança, porque a gente ficar só criticando e não trazer uma solução ou apresentar alternativas, aquilo fica parado ali, ficou numa crítica, a crítica morre no vazio e as coisas vão ser tocadas. Então, eu acho que nós, da universidade, também teremos um papel fundamental nisso aí, mas que é uma mudança e a gente tem que estar preparado para ela. É mesmo. Juliana, vou aproveitar aí o gancho do contraditório e abrir mais uma vez para quem está nos acompanhando online para fazer comentários. Eu já vi que nós já recebemos alguma coisa, mas abrir para as pessoas que estão nos acompanhando online para fazer comentários e para dirigir perguntas à professora Juliana. A gente já está chegando aí no terceiro e último momento do nosso encontro, então fiquem à vontade para mandar os comentários, suas perguntas para a professora Juliana, para a gente fomentar a nossa conversa. E vou aproveitar, Juliana, para dizer que a nossa audiência está realmente plural, porque a gente tem pessoas acompanhando não só da região dos Inconfidentes, né, Ouro Preto, Ouro Branco, mas a gente tem pessoas acompanhando de Bambuí, de Barbacena, aqui de Belo Horizonte, de Brotas, em São Paulo, Conselheiro Lafayette, Governador Valadares, Guanhães, Ibirité, Sete Lagoas, Betim, Contagem, enfim. Minas Gerais está muito bem representada e algumas pessoas, inclusive de fora de Minas. Um abraço a todos. Juliano, você, enquanto a gente recebe as perguntas, eu quero te fazer um comentário. Você, de novo, muito provocativa a reflexão que você faz, a respeito das tensões entre as partes e juiz. Mas antes disso, num determinado momento, você fala que às vezes a gente tem algumas situações em que, pelo conflito, não me corrija se eu entendi errado, mas em determinados conflitos a gente pode não visualizar muito bem essa polarização. E isso me faz lembrar conflitos muito próximos de nós e de muita relevância nacional e até internacional, como esses dois acidentes ambientais, né, essas duas tragédias ambientais que a gente teve em Minas Gerais. Eu me lembro que quando aconteceu o problema, o desastre em Mariana, no primeiro momento aquilo te choca, né? Você começa a pensar nas pessoas antes de pensar até nas repercussões jurídicas do caso. E eu me lembro que algumas vozes, até mesmo dentro da universidade, se apressaram em dizer, não, tem que fechar a mineração, tem que fechar a indústria, tem que interromper a atividade. E aí, no âmbito mesmo do nosso grupo de pesquisa, do Observatório de Processo, eu comecei a conduzir algumas investigações e alguns debates para tentar mostrar para os meninos o seguinte: vejam, a gente não tem aqui uma situação de um conflito comum. A gente não tem definitivamente uma situação de um conflito comum, porque se nós setorizarmos o conflito, a gente consegue encontrar um pedido de indenização, por exemplo, de um determinado hortifruti granjeiro que teve a casa e a plantação dele de pimenta biquinho devastada, ele vai pedir uma indenização, né? Mas
A cidade está sofrendo com a falta de arrecadação tributária, porque o comércio está parado, porque as empresas pararam, o turismo foi desaquecido, a própria população clama para que a atividade econômica volte. Então, a gente começa a vislumbrar uma situação muito mais ampla, muito mais complexa, de interesses algumas vezes convergentes, em que, pelo conflito macro, pela visão macro do conflito, você não consegue visualizar aquele padrão, né, de um contra o outro, ou de um ganha tudo, o outro perde tudo. Né? Esse assunto vem, enfim, a partir de Mariana, talvez, a gente começou a voltar as atenções para esse tipo de circunstância que vem sendo detectada em outros inúmeros exemplos, né, pelo país. Com base nisso, né, que outras situações a gente poderia trabalhar a atuação desses atores externos, como, por exemplo, a universidade? Você tocou na universidade há pouco, né? Você vê a possibilidade das universidades estarem atuando mais, não do ponto de vista do artigo doutrinário do professor, mas uma atuação como a amicus curiae, por exemplo, o IDEPRO, que está fortemente vinculado ao FMG, funciona como amicus curiae em alguns processos. Né? Como é que tem sido essa atuação? Você percebe uma receptividade dos juízos, agora que a figura desse tipo de terceiro foi ampliada, inclusive para primeiro grau de jurisdição, você consegue ver uma receptividade disso? Eu penso que esse é o papel colaborativo, que principalmente nós que atuamos na área de resolução de conflitos, né, a gente tem que ter. Porque quando você tem um sistema hoje que caminha para a formação de precedentes, que são precedentes vinculativos, se isso é bom ou ruim, só o tempo dirá, né, pela forma como a gente vai aplicar a ferramenta. Né? Se a ferramenta for bem aplicada, eu acredito que ela vai ter um potencial de trazer uma certa pacificação, trazer uma certa dose de previsibilidade. Mas se for mal aplicada, ela vai trazer consequências que são consequências ruins. Então, os observatórios, né? Lá na UFMG, a professora Renata, professor Blau, vocês coordenam aí o observatório do judiciário em termos de IRDR, desses precedentes. Então, você manter essa observação. Então, nós estamos observando o mundo externo. Eu acho importante o olhar da universidade, a gente sair dos nossos muros e a gente começar a olhar para fora da universidade, identificar os problemas reais que a sociedade está vivendo, e aqui nós da área do processo, né, os precedentes são uma dessas ferramentas, então a gente fazer a observação. Acho que aí tem um ponto muito positivo dessa tecnologia, se a gente criar esses ambientes aí virtuais de participação, que o custo de participação, o custo financeiro vai reduzir, então eu acho que terão mais pessoas com oportunidade de participar, dialogar e contribuir para a formação desses precedentes. Eu vejo que várias universidades, a USP, por exemplo, vários professores, quando tem audiências públicas para a formação de precedente, eles se inscrevem, eles vão com seus grupos para colaborar. Então, eu acho que a gente tem que dar essa contribuição, os alunos se envolverem um pouco mais com a realidade daquilo, né, que a necessidade social, né, a gente está conectado com isso, com essa realidade, e a gente poder dar uma colaboração efetiva, que não seja apenas, né, artigos doutrinários, a gente pode mais. Né? Os artigos são importantes, são, mas a gente tem que entender que a gente pode muito mais. Né? E é o que eu falo, a gente tem o de melhor, que são as pessoas. Pois é. Né? Pois é.
Ô, Juliana, a gente começou a receber aqui algumas perguntas, e comentários, eu vou começar pelo comentário, eu vi, vou confirmar. Ah, sim, vem um comentário da minha amiga, professora lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares, a Simone. Simone, você quer fazer sua pergunta pelo voz? Basta que você abra o microfone. Olá, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Simone. Só coloque seu vídeo também. Isso, aí sim. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem, professora? Que bom vê-la! Eu muito, você, ouvindo a sua história aí, muito interessante, muitos aspectos, que eu já conhecia também. Eu sabia que você tinha passado pela DAJ, tinha tido essa passagem também pela DAJ na UFMG, e o ano passado, pela competição mineira de processo civil, a gente se cumprimentou, tivemos aquele abraço gostoso. Esse ano não vai ser possível. Vai ser virtual. Mas vai ser virtual. A gente já está replicando, portanto, as sessões de tribunais, né? Pela competição mineira de processo, que eu estou até participando também novamente aí como julgadora, né? Estaremos juntas lá colaborando nessa iniciativa do PRO da competição mineira, né? E a pergunta que eu tinha para fazer para a professora é justamente sobre essa competição mineira de processo, porque desde a primeira vez que eu participei, o ano passado, eu leio os casos e, assim, eu fui advogada há muito tempo também, a professora sabe, eu trabalhei com Vinícius Gontijo. Aliás, tem algumas coisas da sua história que parecem um pouquinho com a minha também, porque eu fui convidada a entrar no escritório do Vinícius Gontijo pelo Alexandre Zocrato, que era monitor da DAJ, né? Então, foi numa conversa também, assim, informal. Muito querido. Acadêmico. E, assim, eu fui advogada e o ano passado eu lia o caso, gente, me dava, assim, muita satisfação. E eu ria muitas vezes, né, lendo as peças e divertia, né? Porque vocês criam casos muito interessantes para a competição mineira do processo. E esse ano é referente ao direito médico, né? E a gente tem aí a saga do Décio Shepard, né? Décio Shepard, o ano passado, ele foi para Disney em primeira classe. Tem uma responsável aí, estou vendo a Carolina Paim, estou vendo ela aí. Esse ano ele, né, cometeu, para a influencer digital influencer, um erro médico, que não é tecnicamente um erro médico. E aí eu já estou imaginando como vai ser a saga do Décio no ano que vem, daqui a 10 anos, como vai ser o inventário dele, com alguma causa de direito civil, né, no direito sucessório aí. E eu queria que conversasse aqui com a gente um pouquinho sobre como é que vocês montam esses casos. Eu sei que você tem um grupo de pesquisa, né, na UFMG, que envolve o direito, né, material e o processo, e é a partir, parece que, desse grupo que vocês montam os cases para a competição mineira de processo. E você foi monitora do professor João Batista Vilela. O João Batista Vilela também era bem famoso por criar casos, né, para as provas, para o terror dos seus alunos, né? Eu lembro de uma questão de prova que ele fez uma vez sobre comoriência e direito sucessório na nossa graduação. E, assim, que ficou bem famoso, né? Por causa das implicações práticas desse caso. Então, eu queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente como é que é essa questão, né, de você fazer, digamos assim, o gancho da vida profissional como advogada, da docência e também desses grupos de extensão que pegam um pouquinho também da pesquisa, né? Porque o caso envolve muitas questões assim que ainda são debates acadêmicos, temas de dissertação, mestrado, direito médico em si, enfim. A própria questão do valor da pessoa como a imagem, o direito à personalidade hoje não é apenas
a questão do nome, enfim, é também a imagem dentro do ambiente virtual, né? Então, tem uns aspectos assim, muito interessantes a serem debatidos. Então, queria que você trouxesse aqui para a gente como é que vocês fazem esses debates, criam esses casos, enfim. E parabenizar. E parabenizar. Muito obrigada, muito bom vê-la, ainda que no ambiente virtual. E eu falo que a nossa alegria, né, é ver que as sementes, elas são plantadas, elas são disseminadas e a gente vai formando uma rede que são as novas gerações, né? Assim como a gente foi formado e mantemos o ciclo, né? Então, é muito bom ver você, o Léo, todo mundo. Eu fico muito feliz mesmo, e o nosso desejo é que vocês sejam 1 milhão de vezes melhores que nós, que a minha geração, e que a geração que vocês formem sejam melhores que vocês, e assim a gente vai dando um salto qualitativo para a nossa sociedade, né? Eu te agradeço aí a pergunta. A Carolina, eu estou vendo ela aqui na imagem, quem eu estou vendo que está aqui. Se tiver mais alguém, eu faço a referência, né? Mas eu falo que uma das missões de nós, professores, é a gente regar sonhos dos nossos alunos. Porque muitas vezes os projetos, eles nascem não de ideias nossas, mas de ideias dos nossos alunos. E a gente tem que ter a sensibilidade de colher e acolher essas ideias, né, regá-las e permitir que no futuro isso ande por si só, né? Então, eu falo que a competição mineira, ela nasceu do sonho dos alunos do nosso grupo, né, que foi formado para participar da competição brasileira de processo. As competições, eu acho que são ações educacionais que ajudam os estudantes a desenvolverem uma série de habilidades que a vivência, né, na graduação, ou mesmo em estágios, não permite, principalmente de trabalhar em equipe, né, de pesquisar, trabalhar em equipe, refletir as questões aí atuais, a partir de uma perspectiva de um caso que a gente procura tornar leve, mais divertido, né? Porque conseguem. O peso a gente se diverte muito, né, Carolina, criando os casos. Então, a gente tem essa equipe agora, são alunos e ex-alunos do curso da UFMG, né, que estão ligados aí ao IDEPRO, que é uma forma que a gente teve de congregar os nossos ex-alunos e, principalmente, todos aqueles que querem estudar o direito processual em Minas Gerais. Então, ele é um instituto focado na disseminação e no fomento do estudo do processo e das ferramentas de gestão de conflitos em Minas Gerais. Então, assim, eu digo que eu não faço nada, eu apenas rego as sementes, são os sonhos desses alunos que são incríveis, alunos e ex-alunos. Então, é essa nova geração que toca tudo. Juliana, obrigado, Simone. Prazer recebê-la aqui. Seja sempre muito bem-vinda e um abraço a toda governador Valadares. Fui professor na UFJF, tenho um carinho enorme pela instituição, então deixo meu abraço a vocês também. Juliana, muito obrigada. Esperamos vê-las lá no online. Na competição, exato. Sim, estaremos lá. Quem sabe a gente vai estar numa banca juntas. Muito bem. Até mais, beijo. Até. Juliana, a gente tem mais 2 perguntas. Essa agora é da Joyce Lara, da Unipac de Barbacena. Gostaria de agradecer a professora Juliana pela excelente palestra e perguntá-la, como mulher, quais foram as dificuldades que mais encontrou no mercado de trabalho? É uma pergunta muito importante, né? Uma pergunta bastante interessante. Eu agradeço a oportunidade e eu digo que
Quando eu iniciei, né, o ambiente do direito, ele era um ambiente mais fechado para as mulheres, né? Então, você não tinha, na época, quando eu comecei a estudar como estudante, você não tinha muitas desembargadoras, na verdade, ela veio muito depois, né? A primeira desembargadora no Tribunal de Minas, então, assim, tinha esse aspecto, que era o aspecto de um ambiente um pouco mais fechado às mulheres, mas eu confesso que ao longo dessa trajetória, eu nunca fiz essa distinção do masculino ou do feminino. Eu procurei, eu não sei dizer assim, mas era algo que eu não vi. Eu acho que as dificuldades, elas são dificuldades encontradas em todas as profissões. No direito, lá atrás, era um pouco mais difícil, realmente, para as mulheres. Acho que hoje as mulheres no direito, né, elas estão ocupando seus espaços cada vez mais, né? Acho que a gente tem aí muito potencial, e tem potencial para mulheres, homens e todos os gêneros aí. A gente tem que conquistar esses espaços, porque, no final de contas, nós somos pessoas, direito lida com pessoas, né? E a gente tem que vencer essas barreiras. Mas eu confesso a você, talvez eu me sinta um pouco privilegiada nesse ponto, né? Porque eu encontrei pelo meu caminho pessoas que sempre foram muito abertas e me incentivaram muito, né? São professores que cruzaram meu caminho, foram amigos, colegas, e que eu sou muito grata a todos eles, porque eles nunca fizeram essa distinção. E eu acho que a gente tem que continuar nesse espírito mesmo, e cada um ir ocupando os seus espaços, né? Eu sei que para as mulheres é um pouco mais difícil, mas eu acho que a gente tem muita força, Deus nos deu muita força, muita coragem, muita garra, e eu vejo cada dia mais mulheres chegando e inspirando. Juliana, tem uma... Josilene, você vai querer falar por aqui, Josilene? Pelo chat ou pelo áudio? Ou pelo vídeo? Fica à vontade. Ah, ok. Na verdade, era o mesmo comentário. Ela mandou por chat. Ô, Juliana, a gente tem mais uma pergunta, e aí eu vou partir para o encerramento das inscrições. Essa pergunta vem de Bambuí, também aluno da UFOP, do Vitor Rocha, meu orientando de iniciação científica, participou também das competições de processo. Primeiramente, gostaria de agradecer a professora Juliana pela disponibilidade para compartilhar suas experiências conosco. Conforme foi dito, o direito no Brasil passou por profundas alterações no decorrer das últimas 2 décadas. Entretanto, as instituições de ensino do direito, por mais que eventualmente se esforcem, dificilmente conseguem acompanhar tais alterações. Sendo assim, gostaria que a professora comentasse a respeito das habilidades que o estudante de direito deve buscar desenvolver no âmbito externo à universidade. Eu acredito, Juliana, que você já tenha comentado bastante a respeito dessas adaptações, mas a pergunta do Vitor ela é interessante, porque talvez diga respeito ao que, além da faculdade, o aluno possa fazer para contribuir para a sua formação, né, e para que ele esteja mais conectado com esse mundo em transformação, né?
O Vitor foi o orador vice-campeão da competição, Foi. é ele, né? Foi ele mesmo. Bacana. Lá. É muito bom a gente ver os jovens talentos aí se formando, né? Eu acho, Vitor, eu agradeço a sua pergunta e acho que a gente tem muitas habilidades que um profissional de direito ele precisa e como você bem pontuou, né? O espaço da universidade, por mais que a gente corra atrás, por mais que a gente se esforce, a universidade não vai fazer tudo. Então, a gente tem que fazer um pouco a nossa parte, né? O nosso esforço individual também é importante. E aí, nesse cenário, eu acho que o mundo hoje, né, principalmente com essas facilidades de acesso à informação, né, a gente procurar informação, mas informação de qualidade. Acho que é uma habilidade que o profissional novo tem que ter, de filtrar a informação, saber pesquisar, encontrar e filtrar essa informação, o que é de qualidade, o que não é de qualidade. A gente tem um desafio que eu acho muito grande, que esse mundo da informação, ele nos impulsiona, que é para a superficialidade das coisas, então tudo está num viés superficial, então o que eu posso fazer fora da universidade? Buscar o aprofundamento com pesquisas, estudos, para além do espaço da universidade, e viver experiências hoje, né, que eu acho importantíssimas, que são as experiências de competição. Por quê? Porque essas experiências de competição, e tem várias hoje, né, na minha época, infelizmente, não existia, quisera eu que tivesse, para a gente desenvolver nossas habilidades de articulação, fala. Acho que o ambiente virtual vai proporcionar muito isso, até porque a sala de aula vai mudar um pouco, pelo menos durante um tempo, né? Então, vocês buscarem essas experiências aí de competição, acho bastante fundamental, e buscar conhecimento multidisciplinar. A gente fugiu um pouco do curso só das leituras jurídicas e a gente ter um espaço de formação que é muito maior, né? Habilidade de resolução de problema. Exato, bacana. Ô, Juliana, tem mais uma pergunta e é a última pergunta. Antes de fazer essa pergunta, Juliana, eu gostaria de fazer uma saudação especial a todos os nossos amigos professores e professoras que estão nos acompanhando, de todas as instituições de ensino, e um abraço carinhoso ao professor Miguel Teixeira de Souza, que está na sala, está acompanhando o nosso debate também, diretamente de Portugal. Um abraço, professor Miguel. Um grande abraço, professor Miguel. Bom tê-lo aqui, e uma honra enorme. Uma honra enorme, estou arrepiado aqui. Uma carinhosa participação. Ainda bem que você só me falou isso agora no final. Juliana, eu vou para a última pergunta e para as considerações finais. Antes das considerações finais, essa pergunta da Josiane de Ibirité. Ela é nossa aluna da UFOP. E ela diz o seguinte: como sua experiência na docência vem desde a infância, gostaria de te perguntar se ainda hoje é estável investir na carreira da docência com toda a instabilidade do futuro das universidades. Realmente mudou muito, né, Juliana, essa realidade também, né? Primeiro, de novo, um movimento pendular, né, com proliferação de instituições de ensino, de faculdades privadas, etc. E agora a gente começa a ver um certo declínio, né, dessas oportunidades, mas a pergunta dela está voltada especificamente para as universidades. Ela não disse se são federais ou não, mas para essas oportunidades na docência. Em termos de vaga? Não, eu não entendi como termos de vaga, eu estou entendendo de um modo geral, né, como você, se ainda hoje é estável investir na carreira. Talvez seria a pergunta dela se ainda é seguro investir na carreira, se ainda é um bom palpite, né?
Eu acho que eu sempre falo, e é uma coisa que eu sempre caminhei e acreditei, o ensino nunca vai estar fora de moda. Investir na docência, investir nessa área, isso nunca vai estar fora de moda. Então, eu acredito que não seja, às vezes, no ambiente de uma universidade federal, vão ter outras ferramentas, outros modos de ensinar. Então, assim, eu falo que o importante é a gente buscar a nossa real vocação, a gente ouvir o nosso coração, literalmente, ver aquilo que palpita, que nos dá uma alegria, porque a gente vai lidar com as nossas escolhas e elas vão durar um certo tempo aí. Mas se fosse hoje, eu estivesse começando hoje, eu estaria investindo, se eu tivesse o sonho da docência, eu estaria me dedicando a ele, eu estaria investindo nele, porque a docência nunca vai sair do mercado. Sempre vai ser um investimento importante, relevante, né? E a gente tem que fazer uma preparação adequada. É só isso que eu acho. Juliana, a gente está chegando ao fim, dentro do tempo que nós combinamos, né, da sua disponibilidade. Eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade do bate-papo com você. Tenha certeza que isso nos inspirou muito. Eu já tinha eu sou seu fã, já tinha uma admiração muito grande por você. Fico muito feliz pela acolhida imediata do meu convite. Não só uma inspiração, mas isso confirma esses estímulos que você sempre me proporcionou, e eu tenho certeza que os meninos ficaram encantados com as experiências que você dividiu conosco. Para quem nos acompanhou até aqui, Juliana, eu vou te contar só mais uma consideração antes de passar a palavra para as considerações finais. Porque vai fazer sentido ter deixado isso para o final. Eu conheci a professora Juliana, pessoal, em 2002, no segundo semestre de 2002. A professora Juliana foi minha professora de Direitos Reais, né? Então, eu me lembro perfeitamente bem, no turno noturno, a professora Juliana naquele semestre, sempre muito firme, sempre muito focada, e já de cara eu falei assim, cara, é isso que eu quero ser, entendeu? É isso que eu preciso mirar. E é muito interessante, eu acho que foi uma coincidência muito feliz, Juliana, ter deixado isso para o final, porque o que eu vou falar coincide em grande medida com o relato que você deu. A maioria das pessoas talvez não saiba, mas naquele semestre eu não deixei o semestre terminar, já no meio do semestre eu procurei a professora Juliana e disse a ela, olha, professora, eu quero trabalhar com você, não interessa o que eu vou fazer, mas eu quero estar perto de você, eu quero ver como que o trabalho que você desenvolve na academia, no escritório, enfim, e eu estou disposto até a ir de graça, não sei se você lembra disso. Eu fazia estágio no departamento jurídico do Banco Bradesco e na época eu ganhava uma fábula. O Bradesco, em 2001, 2002, o estagiário ganhava R$852, para você ter uma ideia. 20 anos atrás, isso era uma fábula, né? Eu adorava o meu estágio lá. E eu me propus a trabalhar de graça porque eu via um potencial de oportunidades gigante prestando serviço junto contigo. E na época você me disse, olha, ninguém trabalha de graça, vamos começar, eu vou te fazer alguns testes, e aí se der certo a gente vai desenvolvendo as atividades. Eu me lembro que o primeiro teste que eu tive foi a elaboração de um recurso extraordinário, alguma coisa assim, impossível para um aluno no ponto que eu estava, né? Eu estava no quinto, sexto período, e eu não tinha ainda tido contato com recursos extraordinários. Hoje, olhando para trás, eu tenho certeza absoluta que o resultado foi um fiasco daquele recurso extraordinário, né? Mas a oportunidade foi dada, eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano e meio dentro do escritório, ao lado da Juliana, convivendo com profissionais
de extrema competência e, ao mesmo tempo, de extrema simplicidade, lhaneza, profissionais acolhedores que abriram não só o seu espaço profissional, mas a biblioteca e um mundo de oportunidades que veio a partir daí. Juliana, eu acho que um resumo da origem dessa inspiração, né, e a razão desse convite que nós te fizemos é a generosidade, a sua generosidade pelas oportunidades, pelos estímulos, inclusive estímulos muitas vezes até de direcionamento. Olha, isso aqui está errado, vamos mudar um pouquinho. Então, eu sou muito grato à sua contribuição para a minha formação, não só como pessoa, mas como profissional. Eu sou professor de Direito Processual Civil, em grande medida a você, né? A oportunidade, a porta que você abriu para mim no passado, e todos esses estímulos que você vem fazendo. Pessoal, para quem ainda está acompanhando até aqui, me permita, Juliana, fazer mais uma dica. Os relacionamentos que nós fazemos ao longo da nossa graduação são fundamentais, especialmente para quem está começando, para quem está para se formar, né? Essa generosidade da Juliana e do escritório se concretizam no dia a dia, né? Foram muitas vezes, né? Algumas vezes você tem problema, eu já precisei, às vezes, recorrer a um professor, a alguém, um porto seguro que me deu o norte, e a Juliana sempre foi acolhedora, sempre esteve disposta, olha, discutir, já estive no escritório para discutir casos do meu escritório com ela, enfim, são muito valiosas essas contribuições, Juliana, por isso, meu sincero agradecimento. Eu vou te devolver a palavra para suas considerações finais e fazer o encerramento. Léo, estou até emocionada, né? Assim, a gente fica, né, nessa altura da vida ouvir isso. Eu te agradeço também a sua generosidade de estar compartilhando isso comigo, porque eu acho que isso é que nos mantém vivo, nos alimenta nessa caminhada da gente continuar trilhando, né? É o que é gratificante na nossa missão, né? Acho que eu me lembro desse dia perfeitamente, e eu te lembro também algo que eu te disse, né? Foi a minha coragem de chegar próximo a um professor e pedir uma oportunidade, esse professor me dá a oportunidade. Eu disse a você, todo aquele que vem me pedir uma oportunidade, que tem essa coragem, eu vou procurar ajudar da melhor forma que eu posso ajudar, né? Porque é assim que a gente vai mantendo essa corrente. Eu fui ajudada um dia e eu acho que a gente tem que ajudar a quem está vindo para a gente para nós crescermos juntos. Então, se eu pude, de alguma forma, regar essa sementinha e você se transformar aí nesse talento do processo, né? Esse professor dedicado, a gente ouve muito, eu fico muito orgulhosa, né? Porque eu falo que cada um de vocês que passou aí pelo meu caminho, eu tenho são filhos intelectuais, né? Que vão ficando, e eu me sinto muito orgulhosa disso, né? Então, se eu pude contribuir, eu fico feliz, meu coração fica em paz e é um senso de missão cumprida, né? E que Deus me dê força para continuar e que vocês continuem aí disseminando entre cada um dos jovens que estão nesse grupo, né? Aproveitem o professor Leonardo, aproveitem as oportunidades, tenham coragem, né? Porque coragem é importante e principalmente nesse momento, e não só a coragem, mas a solidariedade. A gente tem que... São duas virtudes aí, a solidariedade e a coragem que a gente precisa ter, né, para a gente seguir nessa caminhada. E eu queria, Léo, se você me permitisse,
deixar uma mensagem para esse tempo, que é algo que me toca muito, né? E é uma mensagem da Hannah Arendt, que quando eu li, ela me tocou. E eu acho que nós, enquanto geração, nós, enquanto formadores de pessoas, é uma responsabilidade muito grande. E eu queria que vocês, para esse momento e para a vida de vocês, para as escolhas que serão feitas, para os temas que vocês vão escolher, estudar, pesquisar, refletir, seja no direito, seja em qualquer área da sua vida, que a gente tenha o guia da Hannah Arendt. Ela dizia, né? Então, eu acho que essa é a lição que eu queria deixar, porque foram pessoas que, na sua prática, no seu dia a dia, com suas ações, elas me ensinaram isso. É imprescindível que a reflexão seja fomentada, pois quando ela dorme ou atrofia, pululam os monstros. E os monstros, ao contrário do que se pensa no senso comum, pulam de dentro das pessoas mais normais. Só uma comunidade que incentive e fomente a reflexão sobre ética, cidadania, responsabilidade, convivência, direitos humanos, tolerância em relação às diferenças ideológicas e fenotípicas, tem a chance de escapar ao tenebroso pesadelo da banalização do mal. Então, o que eu queria deixar como lição é que nós nos tornemos pessoas capazes de promover esse tipo de reflexão e que, na resolução de conflitos, a gente não deixe que o mal se banalize, né? Que a gente seja capaz de propagar o bem, né? E procurar fazer o bem sempre. Isso. Juliana, muito obrigado. Sua mensagem final é muito também inspiradora. Fico muito feliz. Te agradecer mais uma vez. Você é muito bem-vinda na Universidade Federal de Ouro Preto. Espero que numa próxima oportunidade você esteja conosco pessoalmente em Ouro Preto. E vou aproveitar para já convocar e ratificando o convite para todos na próxima semana, na terça-feira, às 9 horas da manhã, nós teremos como convidado o professor Daniel Mitidiero, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o terceiro encontro desse projeto Histórias Inspiradoras do Observatório de Processo. Agradeço, Juliana, pela presença, agradeço a todos pela presença, peço que fiquem à vontade para compartilhar, muito em breve o vídeo desse encontro fica à disposição, né, no nosso canal, e boa tarde a todos, até a próxima semana. Um abraço. E agradeço de coração aí a acolhida. Obrigado, Juliana, seja sempre muito bem-vinda. Tchau, gente, obrigada. Um abraço, obrigado. Outro.